Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Cursos. Pois é, gente, chegando mais uma vez aqui na área o professor Edenilson Moraes e desta vez a gente vai fazer uma resenha super especial sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi travada entre 1939 e 1945. Mas antes, a gente precisa compreender os principais antecedentes. Sim, a gente precisa estar ligado sobre aqueles aspectos fundamentais, aqueles fatores causadores da Segunda Guerra Mundial. É de fundamental importância que a gente tenha um entendimento muito grande sobre o contexto histórico que marca os antecedentes da eclosão do conflito, que foi em setembro de 1939. Então a gente precisa compreender os antecedentes. A gente tem que entender que na Europa nós tivemos durante o chamado período entre guerras, você já sabe que o período entre guerras é aquele compreendido entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem. Durante o período entre guerras, a gente teve a ascensão econômica dos Estados Unidos, que passaram a se tornar a principal potência capitalista mundial. A gente teve também a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a consequente crise mundial. A crise que começou nos Estados Unidos e acabou se espalhando pelo mundo capitalista. Também nesse período entre guerras, ocorreu a ascensão dos regimes nazi-fascistas na Europa. O fascismo italiano com Benito Mussolini, Il Duce, o nazismo alemão com Adolf Hitler, o Führer. Tivemos também regimes fascistas em Portugal, com Antônio Salazar, na Espanha, com o general Francisco Franco. A propósito, pessoal, também ocorreu nesse período entre guerras a consolidação do socialismo lá na União Soviética. Teve o totalitarismo de esquerda sob o comando do ditador Joseph Stalin, lá naquele país. E ainda não podemos esquecer que durante este período em questão, tivemos a ocorrência da Guerra Civil Espanhola. Portanto, como você percebeu, o período entre guerras é extremamente agitado e é de fundamental importância compreender as principais características desse momento histórico, pois só assim teremos condições de compreender os fatores, os motivos principais que levaram ao início da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, aí estão os líderes mundiais, aquele período que antecede a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Temos o Hitler, que era o chanceler alemão, Mussolini, primeiro-ministro italiano, tem o Chamberlain, primeiro-ministro britânico, tem Joseph Stalin, presidente da União Soviética, tem o general Francisco Franco, que era o ditador espanhol, todo mundo ali na expectativa para a conflagração da Segunda Guerra Mundial. Então vamos entender, pessoal, quais são esses principais aspectos que marcam os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Vamos começar falando sobre a política de apaziguamento. Essa política de apaziguamento foi feita pela Liga das Nações. Ora, a Liga das Nações foi o organismo internacional surgido ao final da Primeira Guerra Mundial. Você lembra lá o Tratado de Versalhes, que foi firmado lá em 1919, que impôs severas cláusulas contra a Alemanha, que foi a responsabilizada pela guerra. Pois então, gente, o Tratado de Versalhes também criou a Liga das Nações, que seria
um órgão internacional cuja principal responsabilidade seria zelar pela paz no mundo, evitar a deflagração de uma nova guerra catastrófica, como foi a Primeira Guerra Mundial. Por isso que a Liga das Nações assumiu uma postura extremamente tolerante em relação a esta personalidade política aqui, pessoal. Adolf Hitler, chanceler da Alemanha. Pois é, o Hitler, a partir do momento que tomou o poder lá na Alemanha, tomou o poder não, peraí que eu vou explicar direito. A partir do momento que Hitler chegou ao poder, a ascensão política de Hitler ao poder, ele foi convidado pelo presidente Hindenburg para ser primeiro-ministro. Hindenburg percebeu que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o nosso bom e velho partido nazista, estava crescendo, ganhando força política, ganhando altas cadeiras aí no parlamento alemão, o Reichstag. Aí o que acontece? Hindenburg, naquele momento de crise econômica, colapso social na Alemanha, convida Hitler para ser primeiro-ministro, para ser o chanceler da Alemanha. Então a ascensão política do nazismo segue a ordem legalista. O partido nazista ganha ampliação, ganha votos, ganha cadeiras no parlamento alemão, Hitler ganha importância política até ser convidado para fazer parte do governo. Quando Hitler chega ao poder, ascende ao poder, agora está melhor, não é? Quando Hitler ascendeu ao poder, expliquei direitinho agora, né? Beleza. Começa a promover uma série de violações ao Tratado de Versalhes. Recapitulemos aí, pessoal. O Tratado de Versalhes impôs uma série de punições à Alemanha. Beleza? Então, a Alemanha não podia se remilitarizar, tinha que ter um contingente de soldados limitado a 100 mil indivíduos. A Alemanha estava impedida de se unir novamente com a Áustria, enfim, e pagaram uma pesadíssima indenização. Só que quando Hitler chega ao poder, muda toda essa história, pessoal. Porque Hitler vai começar a desrespeitar o que havia sido assinado pelo Tratado de Versalhes. Ele vai militarizar a região da Renânia, próxima à fronteira com a França. Ele vai investir pesado na indústria bélica, vai reativar o serviço militar obrigatório no país, vai começar com suas pretensões territoriais, que eram justamente construir o chamado Estado Vital na Alemanha. Diante dessa postura, dessas atitudes tomadas pelo Hitler, qual foi a reação da Inglaterra e da França, que eram justamente as duas nações que comandavam a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações? Pessoal, a postura da Inglaterra e da França foi de tolerância, foi de permitir as ações implementadas pelo Führer, por Hitler. Por quê? Qual que era o objetivo da Liga das Nações? A Liga das Nações, moçada, queria a todo custo impedir a ocorrência de uma nova guerra mundial. A Liga das Nações queria, a todo preço, evitar um segundo conflito. Porque, veja, se a Primeira Guerra Mundial deixou um saldo de aproximadamente 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos, imagina o que poderia acontecer numa Segunda Guerra Mundial. Então aí, Inglaterra e França acabaram fazendo vistas grossas às pretensões de Adolf Hitler. Quando Hitler vai remilitarizando a Alemanha e quando ele vai anexando territórios, com a construção do Estado Vital,
no chamado espaço vital para o desenvolvimento do Estado alemão, que Hitler vai anexando territórios, vai ampliando sua área de influência. A Liga das Nações permanece ali, olha só, naquele estado de letargia, não toma uma medida enérgica contra Hitler. Vale dizer para você também que a Liga das Nações via em Hitler uma espécie de cão de guarda que pudesse impedir o avanço das ideias comunistas pela Europa. Logo, o nazismo alemão era antimarxista, era contra os comunistas. Então Hitler poderia representar uma espécie de cordão sanitário para evitar que as ideias comunistas contaminassem a Europa. Perfeito? Então, dessa forma, a Liga das Nações adota uma postura de apaziguamento diante das pretensões expansionistas da Alemanha. Qual a consequência disso? A consequência a gente vê nesta charge que está aqui, pessoal. Tem uma cama, né, com vários bebês que representariam os territórios que estavam sob a proteção de França e Inglaterra, ou seja, sob a proteção da Liga das Nações. Territórios como Áustria, Tchecoslováquia, Finlândia, Hungria, Iugoslávia, Romênia e por aí vai. Hitler vai, olha só, pegando os bebês que representam esses territórios e jogando para dentro do saco alemão, evidentemente, ou seja, anexando territórios de acordo com suas pretensões. Anexou o corredor polonês, a Liga das Nações ficou quietinha. Anexou a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, a Liga das Nações ficou quietinha. Anexou a Tchecoslováquia inteira, a Liga das Nações deu uma ralhada com Hitler, mas permitiu a anexação. Viu a Alemanha anexar a Áustria, formar o chamado Anschluss, e não fez medida mais enérgica. Ou seja, a Liga das Nações permitiu esse expansionismo territorial alemão, tentando a todo custo, fazendo todo o esforço para evitar uma Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, essa estratégia não deu certo. Também aqui nesse período entre guerras, pessoal, acontece um evento importantíssimo. Olha, esse evento aqui é extremamente significativo, minha gente. Guerra Civil Espanhola, travada entre os anos de 1936 e 1939, marcando aí o conflito, a guerra civil. De um lado, a Falange, de um lado estava então a Falange, um grupo de tendência fascista na Espanha. De um lado estava a Falange liderada pelo general Francisco Franco. E de outro estavam as forças de esquerda, que reuniam, por exemplo, comunistas, sociais-democratas, anarquistas. São as forças de esquerda contra o grupo de extrema-direita, a Falange, partido de tendência fascista lá na Espanha, liderada por esse personagem aqui, pessoal, liderada por esta figura, o general Francisco Franco. Francisco Franco, pessoal, fez uma aliança política com Hitler e com Mussolini. Então significa que a Alemanha e a Itália apoiaram o general Franco durante a Guerra Civil Espanhola. Qual seria então o objetivo de Hitler e de Mussolini em participarem da Guerra Civil Espanhola? Gente, muito fácil compreender isso. A Guerra Civil Espanhola era um conflito ocorrido ali na Península Ibérica, ocorrido na Espanha, para a adoção de um regime fascista, um regime totalitário naquele país.
Hitler e Mussolini aproveitaram a oportunidade para testarem seus armamentos nesse conflito. Presta atenção, os armamentos que seriam utilizados na Segunda Guerra Mundial tiveram uma excelente prova de testes, pessoal. Então nós podemos claramente afirmar que a Guerra Civil Espanhola foi uma espécie de laboratório da Segunda Guerra Mundial, pessoal. As armas que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial puderam ser testadas na Guerra Civil Espanhola. Veja aí a aviação nazista. A aviação alemã foi utilizada na Guerra Civil Espanhola. Fez o bombardeio da cidade de Guernica, lá na Espanha. Você certamente já viu o quadro famosíssimo de Pablo Picasso, mestre do cubismo. O quadro chamado Guernica, que mostra a destruição, o quadro desolador da cidade de Guernica, bombardeada, aniquilada pela aviação alemã. Então, gente, a Guerra Civil Espanhola foi um teste para a Segunda Guerra Mundial e marca a consolidação da aliança Berlim-Roma, ou seja, da aliança entre Hitler e Mussolini. Olha só, o Hitler está aqui de um lado, olha o Mussolini está ali do outro lado e no meio deles está o general Francisco Franco, com a Espanha destruída pela guerra nos braços. Então, essa aliança Berlim-Roma, vai se consolidando com a Guerra Civil Espanhola, um verdadeiro laboratório para a Segunda Guerra Mundial. Vamos para mais um pacto interessante que foi firmado nesse contexto, que foi o Pacto Anticomintern. Vamos lá, Pacto Anticomintern. O que é isso, professor? É um pacto formado entre Alemanha, Itália e Japão. Olha só, vão formar uma das forças principais da Segunda Guerra Mundial, o que a gente chama de eixo. Vamos lá, aqui está o eixo. O eixo formado por Roma, Berlim e Tóquio, pessoal. O eixo Itália, Alemanha e Japão. O eixo Roberto, para ficar mais fácil para você não esquecer. Uma das grandes forças da Segunda Guerra Mundial era o eixo. 3 países, Alemanha, Itália e Japão. É o chamado Pacto Anticomintern, que significa pacto contra o comunismo internacional. Olha só, Anticomintern, ou seja, pacto anticomunismo internacional, pacto contra a expansão do comunismo pelo mundo. Reúne então Alemanha, Itália e Japão. O Japão, inclusive, adota uma postura imperialista nesse contexto entre guerras. Em 1931, o Japão promove a invasão da China, ocupação da região da Manchúria, região riquíssima em recursos minerais. Essa área foi ocupada pelo Japão, assim como a Itália de Benito Mussolini, il Duce, promoveu a invasão da Etiópia no ano de 35. A política imperialista italiana. Olha só, aqui você tem o exemplo do imperialismo desses países aqui do eixo. Países que fazem parte do Pacto Anticomintern. Olha o imperialismo japonês aqui. Ocupação da Manchúria, região da China. Olha o imperialismo italiano desse outro lado. Invasão da Etiópia, na África.
Então forma-se o eixo Japão, Alemanha, Itália. É o ano de 1937, pessoal. 37 forma-se o eixo. Olha só, caricaturas bem legais aqui mostrando Hitler, Mussolini e também o imperador japonês. Olha só, a galera já pretendendo fazer a divisão do mundo aqui, ó, de acordo com os interesses totalitários dessas três importantes potências mundiais aí dos anos 30. Bom, nos anos 30 assistimos também à expansão, o avanço territorial alemão, o avanço do chamado Terceiro Reich, pessoal. É a expansão alemã. Essa expansão visava... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Construir o chamado espaço vital. O espaço vital seria a área na qual iria se desenvolver a poderosa Alemanha. Ora, Hitler não pregava aí a superioridade da raça ariana? Então, ele defendia a ideia de que precisava-se expandir territorialmente para que a grande Alemanha pudesse se desenvolver. Então, por isso, no ano de 1938, ocorreu a anexação da Áustria. Lembre-se que Hitler era nascido na Áustria. A anexação da Áustria em 1938, formando o que se convencionou chamar de Ankylos, ou seja, a união envolvendo a Alemanha e Áustria. Também em 1938, Hitler promoveu a anexação
da região dos Sudetos, uma região da Tchecoslováquia, cuja população era de origem germânica, população de origem alemã. Hitler, então, defendendo a necessidade da construção do espaço vital alemão, promove, em 1938, a anexação da Áustria, formação do Anschluss, a anexação da região dos Sudetos, que ficava dentro da Tchecoslováquia. Tchecoslováquia, a propósito, é um país surgido ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, qual que é a alegação que o Hitler vai defender? A alegação é que, para construir a grandeza da Alemanha, ele precisava do espaço vital. E qual que vai ser a reação da Liga das Nações? A reação da Liga das Nações era de tolerância, pessoal. Tolerância. Política de apaziguamento. Tenta evitar a todo custo a deflagração de uma nova guerra mundial. Então aí a Liga das Nações novamente vai passar um pano. Vai fazer vistas grossas. Não vai tomar uma atitude enérgica em relação a essas pretensões, né, a esses namoros do Hitler aí, anexando territórios da Áustria, a região dos Sudetos. A Liga das Nações acaba permitindo esse expansionismo territorial alemão. Ano de 1939, Pacto Germano-Soviético, pessoal. Também chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov. É isso mesmo, tem um nome meio esquisito, mas é esse mesmo. Pacto Ribbentrop-Molotov, que eram justamente os encarregados de costurar esse tratado, esse acordo, não é? Eram ministros aí, respectivamente, das relações exteriores da Alemanha e da União Soviética. Ribbentrop da Alemanha, Molotov da União Soviética. Então, Pacto Germano-Soviético foi o quê? Foi assinado em 1939, está aqui na tela para você conferir, Pacto Germânico-Soviético, assinado em 1939, um pacto de não agressão, envolvendo a Alemanha de Hitler e União Soviética de Joseph Stalin, perfeito? Um pacto de não agressão envolvendo as duas potências. Caso começasse uma guerra, que seria a Segunda Guerra Mundial, que acabou sendo a Segunda Guerra Mundial, nem a Alemanha iria atacar a União Soviética e nem a União Soviética poderia atacar a Alemanha. Era um pacto de não agressão. Está aqui o Hitler de um lado, está aqui o Joseph Stalin de outro. Aí o Hitler mostrando uma espécie de martelo ali com o exército alemão, né? Mostrando, olha o poderio do exército alemão, vou te dar uma porrada, não vem para cima de mim que você vai levar. Ao mesmo tempo, Stalin concorda com a assinatura desse acordo, porque evidentemente que a União Soviética iria se preparar bastante para a Segunda Guerra Mundial. Então eles ganham um tempo para se prepararem. Na verdade, isso aqui não é um pacto de amizade, pessoal. É um pacto de não agressão, um pacto mútuo de não agressão envolvendo a Alemanha de um lado, a União Soviética de outro lado. E havia uma cláusula secreta desse tratado, desse acordo envolvendo esses dois países. Essa cláusula secreta, esse acordo secreto, previa, imagina o que era, a divisão do território polonês. Metade para cada um. Olha só. E é justamente a invasão da Polônia que vai ser o fato deflagrador da Segunda Guerra Mundial. Então tá aí, pessoal, a invasão da Polônia, tá aí o Hitler quebrando tudo, invadindo a casa da Polônia.
Esse fator, essa é a ação que vai desencadear o início da Segunda Guerra Mundial, a violação do Tratado de Munique. Esse Tratado de Munique havia sido firmado entre a Alemanha e a Inglaterra. A Inglaterra deu um ultimato para a Alemanha, falou, escuta aqui, Hitler, presta bem atenção, Hitler. Se você invadir novos territórios, isso vai significar a declaração da guerra. Você não pode invadir a Polônia. Se invadir o território polonês, isso vai ser igual a uma declaração de guerra. Então o Hitler estava avisado. Mas ele não estava nem aí. Ele desrespeitou o Tratado de Munique e invadiu o território polonês. Ó, chegou quebrando tudo, foi invadindo a casa da Polônia. Agora, qual vai ser a reação da Inglaterra e da França, pessoal? Olha, França e Inglaterra desta vez vão tomar uma medida enérgica, vão mobilizar as suas forças militares para combater a Alemanha. Quando, em 1º de setembro de 1939, Hitler ordenou aos exércitos alemães a invasão da Polônia, desta vez não ficou sem uma resposta à altura. França e Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha. França e Inglaterra saem, então, em defesa da Polônia. Tudo bem? Este fato aqui, minha gente, é o que vai marcar o início, a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Tá aí. Início da Segunda Guerra Mundial. No mapa, apareceu o mapa na tela aqui, pessoal, para a gente ver de que maneira que foi o expansionismo da Alemanha nazista. Nós tivemos aqui, olha só, em março de 1938, Hitler anexou o território da Áustria. Olha aqui, ó, no mapa, acompanha comigo no mapa. 1938, no mês de março, anexação do território austríaco ao Terceiro Reich, a formação do chamado Anschluss, na construção do espaço vital. Outubro de 1938, está aqui no seu mapinha, a anexação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, região habitada por maioria germânica. Então Hitler vem, ó, invade, anexa esta região ao Terceiro Reich. Março de 1939, ele vai anexar a Tchecoslováquia. Foi aqui que a Liga das Nações deu um ultimato para Hitler. Perfeito? Quando Hitler anexa a Tchecoslováquia ao Terceiro Reich, a Liga das Nações fala, stop, chega, já deu, né? Para por aí. Qualquer outra anexação que venha a acontecer significará guerra. Só que Hitler não respeita o Tratado de Munique, ele vai para cima aqui, olha, vai para cima da Polônia. Setembro de 39, olha só, invade o território polonês, aí para recuperar essa área do corredor polonês, o porto de Danzig, que havia sido perdido como uma das cláusulas do Tratado de Versalhes. Quando o exército alemão invade o território polonês, aí sim, moçada, a parada fica mais séria ainda. Acontece o início da Segunda Guerra Mundial. Então, não se esqueça. A invasão, olha o Hitler aqui, ó. A invasão da Polônia, olha só, Hitler de olho no corredor polonês, de olho no porto de Danzig. Esse fato faz com que a Liga das Nações, entenda, Inglaterra e França, que comandavam esse organismo internacional, declarem guerra contra a Alemanha. Aí começa a Segunda Guerra Mundial, pessoal. Então vamos lá, vamos entender as causas principais que levam à ocorrência
Segunda Guerra Mundial, pessoal. Primeiro aspecto aqui, ó, o fortalecimento do totalitarismo nazi-fascista. Você se lembra, você tá ligado, você estudou, fez os resumos, viu que na aula anterior aí a gente falou sobre a ascensão do nazifascismo lá na Itália e na Alemanha. Formação do totalitarismo naqueles países. E a postura adotada por esses regimes, principalmente a postura altamente belicosa, o expansionismo territorial. Então, uma das causas básicas da Segunda Guerra Mundial, o avanço do totalitarismo nazi-fascista. Outro aspecto aqui, o desrespeito alemão ao Tratado de Está lá, Versalhes, Tratado de Versalhes, que impedia a Alemanha de se remilitarizar, impedia a anexação da Áustria, uma nova união militar entre a Alemanha e a Áustria. Hitler rasgou, não fez questão de cumprir o Tratado de Versalhes. Fracasso da política do apaziguamento, pessoal. Você está ligado aí que essa política foi levada a cabo principalmente pela Inglaterra e pela França, as duas nações que comandavam a Liga das Nações. Agora vamos dizer a verdade aqui. A Liga das Nações já nasceu bastante fraquinha, pessoal. Porque, veja, a Liga das Nações foi uma proposta. Uma das propostas do presidente norte-americano Woodrow Wilson, os famosos 14 pontos de Wilson, lá ao final da Primeira Guerra Mundial. Só que esses 14 pontos não foram seguidos. A França insistiu numa punição severa contra a Alemanha. Os Estados Unidos adotaram então uma política de isolamento em relação ao comportamento político europeu. A União Soviética, que se formava naquele contexto, que se formou em 1922 e adotou o regime socialista, também não fez questão de participar da Liga das Nações. Ficou isolada. A Alemanha, grande prejudicada pelo Tratado de Versalhes, acabou deixando de participar da Liga das Nações. Portanto, esse organismo já nasceu inconsistente, já nasceu bastante frágil. Deveria zelar pela paz no mundo ao final da Primeira Guerra Mundial. 20 anos depois, pessoal, o mundo mergulhava numa guerra muito mais genocida, muito mais catastrófica do que havia sido aquela guerra de início do século. Ou seja, a Liga das Nações não conseguiu cumprir o seu papel. Até adotou uma política de apaziguamento, tentando a todo custo evitar que ocorresse a deflagração de uma nova guerra mundial, mas não conseguiu. Às vésperas do início da Segunda Guerra Mundial, houve um tratado que a gente viu agora há pouco, envolvendo Alemanha e União Soviética. O famoso Pacto Germano-Soviético, o Pacto Ribbentrop-Molotov. Pacto de não agressão entre essas duas potências. E a invasão da Polônia, 1º de setembro de 1939, essa sim, olha, pontapé inicial da Segunda Guerra Mundial. Bom, a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, fase esta que vai de 1939 a 1942, é a fase da expansão nazi-fascista. É a época, meus queridos, em que Hitler colocou em ação, colocou em prática a sua famosa Blitzkrieg, ou seja, guerra relâmpago, onde as ações da Luftwaffe, o exército alemão, a Luftwaffe, a força aérea alemã, Luftwaffe, a divisão Panzer, os tanques lá, os blindados alemães,
a infantaria, o exército alemão e também a marinha de guerra em ações conjuntas. Esta é a famosa Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, combinando as ações da Força Aérea, das forças terrestres e também da Força Naval alemã, partindo para cima do inimigo sem dar chance de resistência, sem dar trégua ao inimigo. Dessa maneira, a Alemanha conseguiu importantes conquistas territoriais. Dinamarca, Noruega, Holanda, conseguiu também invadir e ocupar boa parte do território francês. A célebre Batalha da França, 1940, quando os alemães conseguiram dominar Paris, a capital da França. 1940. Uma parte da França vai capitular, vai se render. É a parte da chamada República de Vichy. República de Vichy, que esteve no comando do Marechal Pétain. Entretanto, a resistência francesa foi muito grande nesse período. A resistência a partir de Londres, a resistência com o apoio da Inglaterra, evidentemente, a resistência francesa era comandada pelo general Charles de Gaulle. Charles de Gaulle que comandava a resistência francesa ante ao avanço alemão e à ocupação de Paris em 1940. Então o cenário era este. Era este o cenário que você está vendo. O início da guerra marca a expansão nazi-fascista, vitória do eixo. Olha aqui na frente ocidental, as conquistas territoriais que foram feitas pelo exército alemão, a chamada Blitzkrieg, ações conjuntas da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, com a infantaria, com a divisão Panzer e também com a marinha de guerra. Conquista de vários territórios. Conquistaram aí a Bélgica, a Holanda, conquistaram a França, também caiu nas mãos de Adolf Hitler, como a gente pode ver na imagem aqui. Essa aqui é a Guerra Relâmpago, pessoal. Olha o trovão, a Guerra Relâmpago, tá aí a Luftwaffe nos céus da Europa, tá aí a divisão Panzer, olha só, avançando para cima de vários países, e Hitler com Mussolini tendo bons resultados nessa primeira fase da guerra, vai até 1942. É a fase da expansão nazi-fascista. Invasão da Grécia e da Iugoslávia, região dos Balcãs, em busca de petróleo. Combustível aí essencial para a manutenção da guerra. Em 1941, ocorre o rompimento do Pacto Germano-Soviético. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí
mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Rompimento do Pacto Germano-Soviético. Hitler ordena a invasão da União Soviética por causa dos recursos minerais lá existentes. Vai atrás de minério de ferro, de carvão mineral, de petróleo. Então, olha só, em 1939 era assim. Pacto de não agressão. Olha só, o Hitler oferecendo uma florzinha para o Stalin, só que olha só o que eles têm escondido aqui, ó. Cada qual com o seu punhal escondido. Então, supostamente, uma amizade entre os dois. Pacto de não agressão. Isso em 1939. Deixa eu arrumar a data aqui. 1939. Já em 1941, a questão muda. Se em 1939 era um pacto de não agressão, a suposta amizade entre eles, agora a coisa muda de figura. Com a invasão alemã sobre o território da União Soviética, agora é guerra. Agora nós vamos ter a guerra envolvendo a Alemanha e União Soviética. Então, 1941, pessoal, é um ano fundamental para os destinos da Segunda Guerra Mundial. Porque nessa data, nesse ano, 1941, ocorrem dois fatos importantíssimos. A invasão alemã sobre a União Soviética, rompendo o famoso Pacto Germano-Soviético, uma declaração de guerra da Alemanha contra a União Soviética, e também ocorre o ataque japonês na base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Isso em 7 de dezembro de 1941. Essa agressão japonesa significou a declaração de guerra por parte dos Estados Unidos contra essa nação oriental. 1941, portanto, temos essa data emblemática aqui, gente. Vamos anotar essa data que é muito importante. 1941, entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, formando o bloco militar conhecido como aliados. Os aliados que tinham também França e Inglaterra, recebem, a partir de 1941, o apoio também
da União Soviética e dos Estados Unidos da América. Então vamos lá, 1941 é um ano fundamental para os rumos que a guerra iria tomar a partir de agora. Bom, ao mesmo tempo aí, ocorria um ataque da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, contra a Inglaterra, bombardeando várias cidades da Inglaterra no ano de 1941, mas sem conseguir dominar por causa da grande resistência britânica através da Royal Air Force, ou seja, a Força Aérea Real Inglesa. Então era esse o contexto que a gente tinha aqui em 1942, pessoal. Uma espécie de luta de Davi, do pequenino Davi, contra o gigante Golias, gigante de 3 cabeças. Entenda, esse é o eixo Alemanha, Itália e Japão com o seu grande poderio, utilizando-se da Blitzkrieg, dominando uma série de territórios. E aí, em 42, os aliados aqui se apresentam como um verdadeiro Davi a enfrentar o gigante Golias. Essa é o início da contraofensiva aliada. É a partir de agora que os aliados vão para cima do avanço do eixo aqui, pessoal. É aqui a contraofensiva aliada. Vamos recapitular? Os aliados: França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética contra Alemanha, Itália, Japão. Então essa segunda fase da guerra, que vai de 1942 até 1945, é chamado de contraofensiva aliada, moçada. Por quê? Porque é o período em que os aliados, já agora recebendo o apoio da União Soviética e dos Estados Unidos, vão gradativamente reconquistando os territórios ocupados pelos nazistas, ocupados pelos países do eixo. Temos, por exemplo, em 1942, a ocorrência de uma das mais importantes batalhas da Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de Stalingrado, envolvendo a Alemanha e União Soviética. É importante ressaltar, pessoal, que em 1941, quando Hitler rompeu o pacto de não agressão com a União Soviética, em busca das jazidas minerais existentes no subsolo soviético, o governo de Joseph Stalin adotou a mesma tática de guerra que havia sido adotada lá no século XIX pelo czar Alexandre I da Rússia, quando ele promoveu a tática militar da terra arrasada. Então vamos lá. A tática de guerra adotada pelos soviéticos foi a famosa terra arrasada. Ou seja, os soviéticos destruíam as cidades, envenenavam a água dos rios, não deixavam suprimentos para os alemães, que até conseguiam invadir parte do território soviético, mas não encontravam suprimentos necessários para a manutenção das tropas. E aí vinham os soviéticos atacando ao exército alemão. Então a tática utilizada foi chamada de terra arrasada e marca o início da derrocada nazifascista. Pessoal, a Batalha de Stalingrado, em 1942, marca o fim do mito da invencibilidade do exército nazista. A primeira grande derrota do exército nazista foi na famosa Batalha de Stalingrado. É a partir de agora que os aliados vão se preparar para dar uma surra na Alemanha.
A partir da campanha na União Soviética, a Batalha de Stalingrado, começa a reverter o processo aqui na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha vai começar a apanhar dos aliados. Os aliados, vamos lembrar, União Soviética comandada por Joseph Stalin, Estados Unidos, tendo à frente o presidente Franklin Delano Roosevelt. 1943, famosa Batalha da Sicília, que acaba com a participação italiana lá na Segunda Guerra Mundial. É a capitulação da Itália, 1943. Apesar do fato, pessoal, que a guerra continua na Itália. A guerra continua, inclusive há uma participação brasileira. Na Segunda Guerra Mundial, o envio de 25 mil soldados, os pracinhas. Onde é que os pracinhas combateram? Ora, os pracinhas foram lutar na Itália. Perfeito? Os pracinhas foram enviados para os campos de batalha na Itália. Monte Castelo, Castelnuovo, por exemplo, os brasileiros vão lá lutar contra quem? Contra os alemães. Havia a ocupação alemã em território italiano. Então, 43 é a capitulação da Itália. É a prisão e a execução de Benito Mussolini. Porém, as áreas ocupadas pelos nazistas no território italiano continuam em litígio. 6 de junho de 1944, uma data muito emblemática, pessoal, uma data fundamental dentro da Segunda Guerra Mundial, porque foi justamente nesta data que ocorreu uma das maiores operações de guerra de todos os tempos. O famoso Dia D. Dia da Vitória, pessoal. O Dia D, a maior operação militar aeronaval da história. 155 mil homens, 14.200 barcos, 600 navios, milhares de aviões. O Dia D foi justamente a ação militar dos aliados para promover a invasão do território francês através do Golfo da Normandia, pessoal. Essa ação conjunta dos aliados, Reino Unido e Estados Unidos também, visavam libertar o território francês do domínio alemão. Então, o Dia D foi a maior operação militar aeronaval da história e marca o início da libertação da França, que estava até então sob o domínio nazista. Se na frente ocidental os aliados avançavam para libertar a França do domínio alemão, o famoso Dia D, na frente oriental a barra estava pesada também para os lados do Hitler, porque o Exército Vermelho vinha avançando rapidamente e recuperando os territórios do leste europeu que estavam dominados, que haviam sido anexados pelo expansionismo nazista. Então a coisa ficou seríssima para o Führer, Adolf Hitler, porque Stalin veio para cima, correndo, avançando com o Exército Vermelho, marchando em direção a Berlim. E aí, em abril de 1945, o Exército Vermelho ocupa Berlim. No mesmo mês ocorre a execução de Mussolini na Itália. Il Duce, Mussolini é executado na Itália em 45, abril de 45. Mesma época que acontece esse fato, o suicídio de Hitler diante do cerco soviético em Berlim,
quando o Exército Vermelho invadiu e tomou a capital da Alemanha, olha o que aconteceu. Hitler cometeu suicídio. Bom, Itália e Alemanha capitularam. Abril de 45. Mas, olha só, maio de 45, para ser mais exato, é a rendição incondicional da Alemanha. Só que na frente oriental, o Japão permanecia na luta, pessoal. O Japão continuava. Havia uma resistência japonesa na região do Pacífico Sul. Então, qual é o fato que vai promover a rendição incondicional do Japão na Segunda Guerra Mundial? Está aqui na imagem para você. Você pode conferir aqui na imagem. Está aqui o Enola Gay, o avião norte-americano que lançou a bomba sobre Hiroshima. Do outro lado você está aqui, ó. Está vendo aqui, pessoal? A pombinha da paz, com o galho de arruda no bico, mas está levando o quê? Olha, está levando a bomba atômica. Ou seja, a paz foi alcançada de uma maneira terrível. O lançamento de 2 bombas atômicas sobre o território japonês. 6 de agosto, bomba atômica sobre Hiroshima, Little Boy. 9 de agosto, bomba atômica sobre a cidade de Nagasaki, Fat Man. 2 bombas atômicas lançadas sobre o Japão, causando a morte de milhares de pessoas. É desta maneira que ocorreu a rendição japonesa em setembro de 1945. Perceba, o lançamento das 2 bombas atômicas pelos Estados Unidos no território japonês teve a dupla função: promover a rendição imediata do Japão e também fazer uma demonstração de força dos Estados Unidos contra a União Soviética. Então é importante perceber isso, pessoal. Ao mesmo tempo que as bombas atômicas foram lançadas ao Japão para fazer com que o país deixasse definitivamente a guerra, os Estados Unidos também estavam ali fazendo uma demonstração de força, de poderio bélico contra a União Soviética, já prevendo o que viria a acontecer no pós-guerra. Ou seja, aquele processo de bipolarização do mundo, 2 blocos de influência, um capitalista, comandado pelos Estados Unidos, e um socialista, liderado pela União Soviética, a famosa Guerra Fria. Concluindo aqui, pessoal, vamos conferir então as principais consequências da Segunda Guerra Mundial. É sempre importante a gente ficar de olho nas consequências. Como é que ficou o mundo aí depois da ocorrência da Segunda Guerra Mundial? Olha, a Segunda Guerra Mundial deixou um saldo extremamente prejudicial. Foram cerca de 50 milhões de mortos. A grande maioria eram soviéticos. Cerca de 20 milhões de soviéticos perderam a vida na Segunda Guerra Mundial. A Europa Ocidental e o leste europeu também saíram devastados. É evidente que a guerra não foi só na Europa. A guerra aconteceu no norte da África, a guerra aconteceu na região do Oriente Médio, a guerra aconteceu também na Ásia, várias partes da Ásia, nós tivemos ali ocorrências de batalha, no Pacífico também, né, as batalhas de Midway, batalha de Coral. A Europa saiu destruída após a Segunda Guerra Mundial. Tanto é que os Estados Unidos
contribuíram financeiramente para a reconstrução econômica dos países da Europa Ocidental, através do Plano Marshall, e a União Soviética contribuiu na reconstrução do leste europeu também, através do Pacto de Varsóvia, através do Comecon, que a gente vai ver na nossa aula de Guerra Fria. Temos também o Holocausto, uma das páginas mais tristes da Segunda Guerra Mundial, foi o extermínio de cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração e extermínio dos nazistas. O Holocausto, então, foi o extermínio, uma espécie de genocídio. Tivemos vários genocídios ao longo da Segunda Guerra Mundial, mas o genocídio judeu, chamado Holocausto, foi o maior deles. Cerca de 6 milhões de vítimas. Outra consequência da Segunda Guerra Mundial foi o fim do totalitarismo. Pelo menos o fim do totalitarismo na Alemanha e na Itália, pessoal. O totalitarismo nazifascista acabou. No caso, o totalitarismo comunista com Joseph Stalin continuou. É preciso destacar isso. Então, o fim do nazifascismo. A Alemanha e Itália acabaram aí. Hitler e Mussolini foram mortos. Temos aqui o início do terror nuclear, pessoal. Lembra que eu falei agora há pouco que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki foram utilizadas como demonstração de força, de poderio bélico dos Estados Unidos contra a União Soviética? Pois é, no início da década no final da década de 40, os soviéticos também produzem a bomba atômica. Então temos aqui, olha, terror nuclear, Estados Unidos contra a União Soviética. É o que se convencionou chamar de Guerra Fria, pessoal. Esse processo de bipolarização do mundo em áreas de influência capitalistas e socialistas, respectivamente liderado pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Bipolarização mundial, Guerra Fria. Outra consequência importante da Segunda Guerra Mundial foi a criação da Organização das Nações Unidas. Pessoal, olha só, é importante. Criação de um órgão mundial com a função de evitar a ocorrência de um novo conflito internacional. Você percebeu? A Primeira Guerra Mundial, 10 milhões de mortos. A Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de mortos. Se houvesse uma Terceira Guerra Mundial, seria catastrófico para a humanidade. Por isso, a tarefa da ONU é evitar a ocorrência dessa nova guerra mundial. Processo de descolonização afro-asiático. As antigas colônias europeias localizadas na África e na Ásia começam, após a Segunda Guerra Mundial, lutar pela sua autonomia política, tentar a independência, se livrar das amarras coloniais, aproveitando que as nações europeias estavam enfraquecidas no pós-Segunda Guerra Mundial. Então essas são as principais consequências da Segunda Guerra Mundial, que deixou, como vimos aí, um saldo extremamente trágico. 50 milhões de mortos, né? Os 6 milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração e extermínio, destruição econômica da Europa, o fim do nazifascismo, o início do período chamado de Guerra Fria, caracterizado por essa bipolarização envolvendo os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa Guerra Fria, que a gente vai estudar numa próxima oportunidade. Por enquanto, é só.
Um grande abraço para você. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau.